Olá pessoal, olá povo de Deus. Desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a nossa vida, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família. Desde já eu quero estar meditando na palavra do Senhor. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, abra ela comigo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 7. Nós estaremos lendo o versículo 24, 25 e 26. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Vamos aprender com a palavra de Deus. Nada melhor do que nós aprendermos com a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, 25 e 26. Amém? Nós estaremos lendo a palavra do Senhor para a nossa meditação. E desde já, você que vai estar assistindo esse vídeo, que ainda não se inscreveu no canal Gilvan Santos Produções, se inscreva no canal, não perca tempo, não deixe de ser abençoado cada dia mais e mais. Eu creio que você se inscrevendo nesse canal, é um canal onde você vai estar meditando na palavra do Senhor, ouvindo louvores maravilhosos. Aqui nós colocaremos vários vídeos interagindo contigo. E você que vai estar assistindo esse vídeo, compartilhe com seus colegas. E não deixe de dar o seu like, porque para nós isso é muito importante. Então, desde já, se inscreva no canal, se inscreva e ative o sininho. Amém? E venha ser abençoado aí conosco através da palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e bateram sobre aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comprá-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e bateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto o ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém? Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa nessa tarde, que nós acabamos de ler aqui em Mateus, no capítulo 24. Diante desta palavra, nós podemos aprender muito acerca da palavra do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo através desta palavra é sobre a obediência. Quando nós lemos esta passagem bíblica, nós vemos que aqui, diante desta palavra, o Senhor está pedindo obediência através da sua palavra. Esta palavra de Mateus, no capítulo 24, o primeiro ponto para nós meditar nesta palavra é sobre obediência. Por quê? A Bíblia diz que a obediência, ela quebra a maldição. A obediência, ela quebra a maldição. Tem uma passagem também no livro de Provérbios, que a Bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Então o que nós aprendemos é que o que Deus quer acerca da nossa vida é obediência. Se nós vivemos uma vida de obediência com Cristo, é impossível nós não ter sucesso na nossa caminhada, desde quando nós obedecemos a palavra de Deus. E o que eu acho mais interessante aqui é que o versículo de número 24 diz que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, no caso que vive a minha palavra, a Bíblia diz que esse homem é um homem prudente.
Aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que guarda a palavra do Senhor, ele é um homem prudente. Ele é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós paramos para analisar este versículo bíblico, aqui nós começamos a entender que aquele que vive a palavra de Deus, aquele que edifica a sua casa na rocha, nós entendemos que a tempestade vem sobre aquela casa e aquela casa não cai. Por quê? Porque aquela casa foi edificada sobre a rocha. Mas também a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, ou no caso, e não obedece, é um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então a Bíblia diz que o vento veio, soprou sobre aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Por quê? Porque aquela casa foi edificada sobre a areia. A segunda coisa que eu aprendo nesta palavra é que as duas casas foram alvo da tempestade. As duas casas, o vento soprou sobre ela. Então o que eu aprendo? A casa que estava edificada sobre a rocha, o vento sopra sobre ela. A casa que estava edificada sobre a areia, o vento também sopra sobre ela. Então aqui não faz acepção de casa, não. O vento sopra sobre as duas casas. Mas há uma diferença muito grande nesta palavra, é que a Bíblia diz que o vento soprou na casa daquele que foi edificada sobre a rocha. E ela não caiu, ela continuou na posição. Quando eu abro a minha Bíblia e eu medito nesta palavra, eu começo a entender que uma casa que foi edificada na rocha, não tem como ela ser abalada. Resumindo, trazendo o resumo desta rocha, a Bíblia diz que Jesus, ele é a rocha de Meribá, ele é a rocha de esquina. Então o que eu aprendo com isso? Quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, a tempestade vem, bate sobre ela, mas ela não será abalada, porque a rocha é Cristo e a casa está edificada em Cristo. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica será um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, no caso, que edificou a sua casa sobre Cristo. Trazendo esta palavra para os nossos dias de hoje, esta casa que a Bíblia está nos relatando aqui é a nossa vida, é a nossa família, é a nossa casa. A nossa vida tem que estar alicerçada em Cristo, porque vem a tempestade. Tempestade fala de luta, fala de aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui nós entendemos que aquele que serve a Cristo passará por tribulações, passará por aflições, passará por luta, passará por perseguições. Mas se aquela pessoa que serve a Cristo tiver com a sua casa alicerçada em Cristo, a tempestade vem, bate com ímpeto sobre ele, mas ele continua de pé, porque a sua vida está alicerçada em Cristo. A terceira coisa que eu aprendo nesta palavra é que nós temos, queridos e amados irmãos, que aprofundar um relacionamento com o Senhor. Construir a nossa casa sobre a rocha, construir a nossa vida em Cristo. Isto fala de um relacionamento de profundidade. Toda pessoa, todo construtor que vai alicerçar uma construção, que vai fazer um prédio, um condomínio, seja o que for, ele começa a bater a estaca e ele vai batendo, 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 e aquela estaca vai afundando, porque aonde está aquela estaca, ali vai os pilares para ser construída aquela casa ou aquele edifício. Então, enquanto a estaca está afundando, o construtor continua batendo estaca, até ela parar. Quando ela para de descer, eles entendem que aquela estaca chegou em uma rocha, em uma pedra. E aí eles entendem que está na hora de parar, de ficar insistindo, porque ela já chegou na rocha. E aí eles entendem que construindo ali em cima, aquela rocha não vai deixar
aquele edifício afundar. Então o que nós temos que aprender? Isso fala de um relacionamento de profundidade. Aprofundar o nosso relacionamento em Cristo. Quando nós estamos com o nosso relacionamento aprofundado em Cristo, é porque a nossa casa não será abalada, a nossa casa não será destruída. Pode o vento soprar, pode a tempestade vir, mas a casa nossa vai permanecer na posição, porque a nossa casa está sendo alicerçada em Cristo, que é a bela rocha de Meribá, a rocha de esquina. A Bíblia diz, queridos amados, a quarta coisa que eu aprendo com esta palavra é sobre a autoridade de Cristo também na ministração dessa palavra. A autoridade de Jesus para ensinar esta palavra. Olha o que diz aqui o versículo de número 28. Versículo de número 28. Preste atenção o que diz o versículo de número 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, no caso, concluindo a mensagem, concluindo a pregação, finalizando a pregação, e aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou, a multidão se admirava através do discurso de Jesus, através da mensagem que Jesus ministrava. A multidão se admirou com a sua doutrina. Olha que interessante. Acontecendo que Jesus, finalizando o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A doutrina fala de palavra. A multidão se admirou com a sua palavra. Então, o que eu aprendo com isso? É a autoridade de Jesus em ensinar o evangelho. O que eu aprendo com isso, meus amados? Nós, como servos do Senhor, como ministro do Senhor, temos que ter autoridade na palavra de Deus. Temos que ter autoridade na pregação do evangelho. Não adianta pregar bonito e não ter autoridade. Não adianta ter uma verbalização teológica e não ter unção, porque a unção em nossas vidas é que faz a diferença. É a autoridade de Cristo em nós é que faz a diferença. É a autoridade na palavra é que faz a diferença em nossas vidas. Não adianta pregar sem autoridade. Quando nós pregamos com autoridade, a multidão se admira, porque a mensagem verdadeiramente vem de Deus. Tem muitas pessoas que pregam com muita eloquência, prega com muita sabedoria, mas não tem unção, não tem autoridade. A multidão não se admira. É só mais uma mensagem, é só mais uma pregação. Não adianta. É a unção de Deus que faz a diferença. E o que eu aprendo com esta palavra? E o que eu aprendo com Jesus? É que Jesus pregava com sabedoria e que também ele pregava com unção. Jesus pregava com autoridade e Jesus pregava com unção. É a unção que faz a diferença na ministração da palavra. Não adianta pregar bonito, tem que pregar com autoridade. É através da autoridade que as pessoas vão ser tocadas, é através da autoridade que as pessoas vão ser impactadas pela palavra do evangelho. E aí eles vão se admirar com a pregação do evangelho. Jesus sempre, quando ele pregava com autoridade. E isso Jesus nos deu também. Jesus, uma certa vez, ele falou: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e danos nenhum vos fará. Então Jesus, ele nos deu autoridade. Então nós temos que usar a autoridade que Jesus nos deu para pregar o evangelho. A quinta coisa, ele pregava de uma forma clara e de uma forma objetiva. A maneira que Jesus pregava não ficava dúvida e nem ficava curiosidade nos ouvintes. Os ouvintes entendiam a palavra de Deus porque Jesus pregava uma mensagem simples, uma mensagem de poder, uma mensagem de autoridade, uma mensagem carregada de unção. O povo se admirava
E a mensagem de Jesus era uma mensagem clara e uma mensagem objetiva. Não adianta eu pregar uma mensagem que você não venha entender. Jesus, ele pregava essa palavra com autoridade, uma palavra clara. O povo ouvia e entendia a mensagem do Senhor. Aí o finalzinho aqui para nós finalizar. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. As mensagens que Jesus pregava eram mensagens que as pessoas ouviam, entendiam e se convertia ao cristianismo. Aceitavam o evangelho por intermédio da palavra que Jesus ministrava. Não era como os escribas, que usava palavras de sabedoria, mas queria se exaltar, queria ser o melhor, achava que as mensagens só tinham poder quando eles pregavam. Não, as mensagens de Jesus não era como o escriba pregava, não. Os escribas batiam no peito e achavam que só eles era que tinha autoridade. E Jesus chega trazendo uma mensagem simples, uma mensagem humilde, mas uma mensagem carregada do poder de Deus. E é esta mensagem que você está ouvindo. Uma mensagem simples, mas uma mensagem carregada do poder de Deus. Amém? Querido, nós vamos ficar por aqui. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e abençoando a sua família. Você que vai assistir essa mensagem, não deixe de dar o seu like. Amém? Dá o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal Gilvan Santos Produções. E vem para cá. Vem ser abençoado conosco por intermédio da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.